Boa noite. Vamos posicionar aqui bonitinho. Tudo bem com vocês? Gente, quarta-feira, 11 tralalá, que eu acho que já é 11, quase 11. Estamos na nossa terceira live. Lembra? O objetivo das lives são 7 lives, 7 dias, 7 temas para o seu autoconhecimento. Então, hoje eu vou falar sobre um tema muito relacionado até o que a gente já falou. Então, no domingo nós falamos sobre metas, no domingo nós falamos sobre os objetivos, que o carnaval já acabou, que agora, que é que vamos fazer para quem está parado e estagnado? Na segunda-feira nós tivemos outro tema, na terça-feira outro, na segunda-feira nós falamos sobre depressão, desânimo, tristeza, algumas dicas para que você identifique se de fato você está mesmo com depressão e quais os, vamos dizer, os caminhos para não entrar numa depressão, que muitas vezes começa com pequenos sinais. E ontem nós falamos sobre transição de carreira, né? Principalmente para a mulherada que chega na faixa aí dos 35, 40, tá com uma vida teoricamente estabilizada, mas que tá buscando ou uma energia nova, ou novos objetivos, e que tem muita dificuldade em fazer esse movimento sem grandes tragédias, vamos dizer assim. Às vezes o movimento acontece, mas acaba tendo que abrir mão de muitas coisas. Então vai para um trabalho que gosta, mas esse trabalho é muito mais horas do que o anterior. E isso acaba vindo a prejudicar a convivência com os filhos, a convivência familiar. Então ontem nós falamos muito sobre essa questão de transição de carreira. Como fazer a transição de carreira de forma leve, saudável, de forma possível, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre insônia. É um tema que eu já fiz alguns vídeos sobre e muita gente me pergunta o que fazer. Desses 10 anos de consultório, a gente atende muitas pessoas só que alguns temas são muito recorrentes, né? E são esses temas que eu vou bater nesses 7 dias, nessas 7 lives. Quando a gente fala de insônia, é muito legal primeiro perceber quais os fatores que levam lá. Então, se isso acontece há muito tempo, se não. Se isso não acontece há muito tempo, quais foram os últimos acontecimentos que tiveram um impacto sobre a sua vida? E aí não adianta me dizer, não, mas tá tudo certo, tá tudo perfeito, não mudou nada, de repente, de um dia para o outro eu passei a não ter vontade de dormir. Porque normalmente a insônia, quando a pessoa está com insônia, ela está acordada pensando em algo. No quê? Qual é a minhoquinha que está lá saltitando que te causa essa insônia? Então, admitir para si mesmo que tem alguns fatores que desencadearam essa insônia é muito importante, tá? Tem também hormônios? Tem. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer como ritual para não ter insônia. E é interessante, a gente está acostumado com rituaizinhos para tudo, para se conectar com o divino, para tomar o café da manhã, para ficar mais motivado. Por que eu não posso ter e fazer um ritual para dormir melhor? Então, uma das dicas é, quando vai chegando a noite, vai escurecendo, o escuro é um sinal que está se dando ao corpo, dizendo assim, ó, desacelera, vamos acalmar que está na hora de repousar, de dormir. Porque não dormir, gente, não é apenas um fator tipo, não dormi, tá tudo bem, vou estar cansado amanhã. Não, a gente deita, dorme, enquanto nós estamos dormindo, nossos órgãos, o corpinho se regenera. Então tem muita coisa trabalhando aqui enquanto eu não estou em ação, né?
E quando esse processo não ocorre porque eu estou 24 horas ligada, nem que seja a cabeça ligada, alguns órgãos, alguns hormônios começam a pagar o preço. Então, esses rituais para dormir é eu me preparar. Então, a primeira coisa é reduzir as luzes. Não sei se vocês, se alguém daí teve oportunidade, mas assim, eu convivi muito em épocas de férias no sítio. No sítio não tinha luz elétrica, então dava 6 horas, ia acalmando, o sol ia embora, ia escurecendo bem lentamente. E é muito legal, porque quer dizer, a gente ia se preparando para entender que já tá na hora de jantar, já tá na hora de dormir. Só que o tempo foi passando, a tecnologia veio, e televisão, e luz, e hoje a gente tem luz para tudo quanto é lugar. E é até engraçado de ver, porque assim, qual é o sinal que a gente está mandando pro corpo? Viu? Fica ligado aí, internet, WhatsApp, televisão, luz dali, luz daqui. Então, é muita iluminação. Então, eu me lembro de quando criança, que em casa, quando a gente assistia TV à noite, desligava-se as luzes e ficava só a TV. Então, por mais que a gente assistisse televisão de noite, eu já estava recebendo a informação que reduz, né? Vamos reduzir essa iluminação que está na hora do corpinho descansar. E hoje não é assim. Então, a primeira dica para quem tem insônia, para um ritual para dormir melhor, reduz a iluminação. A hora que puder, apaga as luzes. Se não gosta de muito escuro, deixa, por exemplo, uma luzinha de um outro cômodo acesa, uma frestinha na porta para parecer aquela claridade, mas não durma com a luz acesa. Se gosta de ler, coloca aquelas luzes amarelas de leitura para não forçar tanto, mas para você ter só aquela claridade para aquele momento. Se não pode desligar o celular, que seria o ideal, ou deixar ele em outro local, coloca naquela economia de energia que deixa a luz mais escura. Procura não deixar junto com você em cima da tua cama, porque qualquer vibra lá no contato, ele desperta. Então, a primeira dica é essa questão da luz. Então, entender. Se você tem insônia, você tem que começar a estar atento quais os fatores que complica mais ou que te faz com que você durma menos. Identificando esses fatores, você começa a fazer movimentos para ajudar você a ter um sono revigorante. Outro ponto. O que é ter insônia? Né? Eu vou fazer uma outra pergunta. O que é dormir mal? É dormir 4, 5 horas e acordar bem? Ou é dormir 12 horas e acordar quebrado? O que é dormir mal? Então, existe uma diferença entre insônia, eu não durmo nada, e durmo algumas horas e acordo revigorada. Talvez o teu corpo está entrando num outro ritmo, onde você não precisa dormir mais 12, 14, 15 horas, mas o que você dorme é o suficiente. Então, começar a perceber que não existe uma regra. Não é porque o Zé dorme 8 horas que a Maria tem que dormir 8 horas. Eu conheço pessoas que dormem 12, 14 horas e acordam um trapo. E conheço pessoas que dormem 4 horas por noite e acordam muito bem. Então, você tem que encontrar o equilíbrio que faz sentido para você e para o seu corpo. O ideal é acordar bem, né? Eu atendo muitas mulheres que antes, que em algum momento da vida, ou às vezes no momento, estava tomando remédios para dormir. Essa pessoa não está dormindo, ela está, vamos dizer assim, dando um truque no organismo. Mas ela não. A mesma coisa é quando eu tô tão cansada, mas tão cansada que eu encosto, apago e tenho pesadelo e tenho um sono muito agitado. Não tá tendo qualidade no sono. Então a questão aqui não é dormir muito, a questão aqui é dormir bem, tá? Então olha só, primeira dica,
Manda um sinalzinho para o corpo que já está na hora de descansar, de desligar. Então começa desligando as luzes, tudo quanto é iluminação que tem na casa. Segundo ponto, analisar. Você está dormindo menos do que você dormia? Você não está dormindo nada? Você de fato tem insônia ou você está dormindo pouco? Qual é a qualidade do seu sono? Joia? Outro ponto. A insônia, quando ela vem, ela tá dizendo, tem alguma coisa errada. Então ela tá te dando um sinal para você ir buscar o que não tá legal. Só que não é só a insônia. Você pode dormir muito bem, mas roncar muito, ter sonos muito agitados, tá com uma respiração que não tá legal, que isso é até um risco, né? Então isso também é ter um problema com o sono. E não necessariamente ter a insônia, não necessariamente não ter sono. Eu posso deitar, apagar, mas a qualidade do sono tá ruim. Então esse é um outro ponto, identificar qual é o problema que você está tendo com o sono. Outro ponto, rotina. Quando a gente muda a nossa rotina, às vezes alguns hábitos mudam. O hábito muda, mas às vezes eu não tomo consciência dele. Então, por exemplo, trabalho pra caramba a semana inteira, estudo à noite e tal. Chego em casa, sei lá, 11 horas, janto, vou dormir meia-noite. Ok. Aí eu entrei em férias da faculdade. Então eu saio do trabalho, chego em casa, tomo um banho, 7 horas, janto, deito no sofá às 8 e apago. Aí eu acordo 3 horas da manhã. Então eu tô tendo insônia. Mas por outro lado, se você contar quantas horas eu dormi, talvez seja até mais do que o número de horas que eu costumo dormir da meia-noite até o outro dia de manhã, tipo da meia-noite às 6. Então não é que eu estou com insônia, é que eu mudei a minha rotina. Então eu, ao invés de eu fazer o movimento de eu me deitar em um horário, passei a me deitar bem mais cedo, e se eu estava acostumada a dormir 5 horas, eu continuo dormindo 5 horas e logo acordando mais cedo. Então, teve umas épocas que a minha mãe falava muito que ela estava com insônia. Ai, acordei 5h30, não consegui mais dormir, só que ela chegava às 7 horas da noite, chegava, comia, deitava e dormia, apagava no sofá. Então, quer dizer, ela já começava o movimento de dormir muito mais cedo. Isso não é insônia. Então, quando é dentro dos processos terapêuticos, principalmente barra de axis, que é uma técnica que eu trabalho muito, uma das ferramentas é estar muito na presença, estar conectado com a gente mesmo. E a insônia vem para dizer, presta atenção, o que é que está acontecendo? Olha para você, cuida de você, se observe, né? A outra dica sobre a insônia. Gente, não adianta brigar com a insônia e ficar deitado na cama, rolando de um lado, rolando do outro. Isso não resolve o seu problema e o problema de ninguém. Isso vai trazer culpa, estresse. Então, acolhe esta insônia. Tá sem sono? Vai ler, vai assistir um programa na televisão, vai fazer coisas que talvez te traga esse sono. Teve uma vez que eu sugeri uma paciente, levanta e vai passar roupa, né? Ocupa o tempo e aí não fica virando, se torturando na cama. A primeira vez que ela levantou foi passar roupa, já o sono já veio rapidinho. Então a gente tem que buscar mecanismo de acolher, não de brigar com isso. Eu conheci uma pessoa que ela ia deitar-se super cedo e ficava olhando pro teto, porque não, a regra era dormir 9h30 da noite. Meu Deus, acolhe. Pega um livro legal, sabe? Ou às vezes um livro difícil, tem gente que começa a ler livro difícil, dorme. Mas identifique em você estratégias que despertam o seu sono. Eu gosto muito de trabalhar com respiração. Então, puxo a respiração, puxo pelo nariz, solto pela boca bem devagar. E eu gosto muito desse processo da respiração, porque quando eu começo a prestar atenção no ar que entra, no ar que sai, eu começo a me conectar com várias partes do meu corpo.
E quando eu me conecto com o meu corpo, eu começo a ser grata. E é muito legal, porque a gente começa num processo de gratidão e quanto mais grata, a gente está mudando aqui pra gente. E quanto mais grata, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Não é assim que funciona? Quanto mais grata, mais coisas boas acontecem. Então eu trabalho muito essa coisa da respiração. Puxo o ar pelo nariz e solto. E aí, conforme eu vou respirando, eu vou prestando atenção. Olha, sinto os meus pés, percebo as minhas mãos. E ao mesmo tempo que eu percebo, eu sou grata por todos os movimentos que ela faz. E aí a gente começa a se conectar com cada parte do corpo e quando vê, dormiu. Outra dica legal, então ó, que a gente trabalhou. A iluminação, a conexão com o corpo, né, através da respiração, entender se de fato você tem insônia, quantas horas você dorme por dia, perceber se você não mudou a rotina. Então são várias dicas que você pode utilizar para você, que faça sentido para você, todas ou uma ou algumas, né? Eu acho muito importante o acolhimento, então acolher essa limitação, acolher o que está acontecendo com você nesse momento, começar a trazer para sua memória quais foram os últimos acontecimentos. Quando você deita na cama e perde o sono, qual é a lembrança que vem? Começar a perceber isso, né? Começar a se conectar com você e acolher o que quer que seja, quer que você esteja sentindo. Procurar utilizar a agenda, por mais que isso seja uma questão mais organizacional ou para evitar procrastinar, mas tenha do lado da sua cama um papel e uma caneta. Todas as vezes que você tiver, vir uma lembrança, nossa, devia ter ido no banco, nossa, por que não liguei para fulano? Anota e coloca amanhã às 15 horas, porque eu não vou conseguir ir no banco às 3 da manhã. E aí eu tô passando a informação pro papel, estou me desconectando dela, para que ela não fique aqui torturando vocês. Tá? Sempre entender que a insônia, ela é um sinal que alguma coisa não tá legal. E não necessariamente o fim do mundo, né? Então, por isso, acolhe. E também cuidado para não transformar isso num troféu. Ontem nós falamos disso sobre a depressão, né? Ontem falamos muito sobre essa questão da depressão, de usar essa informação como se fosse um troféu. Ah, nossa, tenho depressão. Olha, tô com depressão. Ai, desde pequeno tenho depressão. A insônia é a mesma coisa. Cuidado para não utilizar a insônia para justificar seu mau humor de manhã, cara feia, chateação. Não justifica. Entende? Acolhe. É diferente. Eu não preciso rejeitar, mas eu também não preciso transformar isso num troféu. Então, eu volto muito nessa questão da conexão. Né? Quando a gente fala muito do autoconhecimento, e no dia 11, às 20h30, eu vou fazer o workshop Permita-se Ser, o caminho para o autoconhecimento. Eu vou dar algumas dicas muito legais que eu utilizo em consultório, já utilizei com várias mulheres para transformarem suas vidas de forma leve. Mas a insônia, ela é um sinal e um dos sinais muito importantes de que alguma coisa não está legal, de que você de repente está conduzindo sua vida de uma maneira que não é o que a sua alma pede. E aí a gente cai um pouquinho no que? No propósito, que é o que nós falamos ontem. A insônia, ela começa a te dar uma tristeza, um desânimo, um cansaço, onde eu não quero ir trabalhar. E talvez isso aconteça porque eu não tenho mais prazer no que eu faço, né? Ou de repente a insônia vai começar a me despertar, vai me dando tanto desânimo que daqui a pouco eu tô com depressão, que é o que nós falamos na segunda-feira.
E se a insônia muitas vezes ocorre, é porque todos os meus projetos, ao invés de eles estarem num plano de ação, eles estão aqui na minha cabeça. Não só os projetos, quanto os problemas, que é o que nós falamos no domingo. Então, essa busca pelo autoconhecimento é a busca por uma conexão de você com você mesmo. É muito legal quando você começa a perceber que tem algo que não tá bacana. Vocês querem ver? Tem gente que toma anticoncepcional constante, não tem parada, né? E aí é muito difícil para essa mulher perceber se ela tá com uma endometriose ou com algum problema. Ela tem que estar constantemente fazendo exames para acompanhar, porque senão ela vai ter surpresas, porque o corpo dela não tá se movimentando sozinho. A mesma coisa para quem toma remedinhos para dormir. Toma vários, ok, beleza, faz de conta que eu durmo. Eu tomo, apago, volta, como se eu desmaiasse. Então, passei anos tomando um antidepressivo, e aí? Eu não cuidei da causa. Não cuidei do objetivo principal, vamos dizer assim. Então, essa busca, acho muito importante perceber isso, que essa busca para cuidar da gente, ela vem normalmente, de fato, quando ocorre algo, porque fala isso, é difícil quem busca, falando da psique, falando da questão do corpo, mas antes de tomar um remedinho para dormir, perceba, faça aqueles rituais. E o chazinho à noite, vocês tomam? Quem aqui toma? Qual foi a última vez que você acordou no meio da noite, putz, insônia de novo, que levantou e fez um chazinho para tomar? Ou preferiu ficar na cama reclamando e se lamentando? Então são várias questões, vários rituais que vale a pena vocês tentarem antes de um remédio. Eu garanto que se vocês fizerem pelo menos 3 dessas dicas que eu dei para vocês, adeus insônia. Começam quando? Quer de fato dormir? Então bora fazer seu chazinho, bora reduzir as luzes, bora cuidar do seu sono, bora cuidar de você. Gente, uma linda noite, bom demais ter vocês aqui. E é isso, são pequenas lives com grandes assuntos e importantes para o seu autoconhecimento, para o seu caminho. E para quem não se inscreveu ainda no workshop, corre na bio, tá lá o link para inscrição, dia 11 às 20h30. Olha, vai ser uma aula assim fantástica que eu vou passar para vocês tudo para ajudar você a se conhecer. Um beijo, uma maravilhosa noite e sonhos lindos, e que o sono de vocês essa noite seja o sono dos anjos. Até!